Já estamos de volta com o TV Câmara Entrevista e vamos continuar a conversa sobre a possível criminalização da homofobia no Brasil, assunto que vem sendo discutido no STF e abordado em muitos espaços públicos. Sobre isso, eu troco informações com a Rafaela Pinheiro, presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB Jacareí. Continuando aqui, Rafa, a gente tem, você estava falando dos motivos favoráveis e dos motivos contrários à criminalização, que é um assunto que envolve aí uma gama de questões. A gente poderia falar desde educação, a questão de educação, a questão do sistema penal brasileiro, mas vamos nos ater somente à criminalização pelo STF. Quais são os principais motivos contrários à criminalização e os principais motivos favoráveis à criminalização? Os contrários, inicialmente, existem linhas de pensamento que acreditam que a forma que está sendo colocado esse assunto para a sociedade não é correta. Porque quem deveria legislar não estaria legislando e o STF, através dessas ações, legislaria. Porém, o mandado de injunção, ele cria uma decisão que será utilizada até que o legislativo crie uma norma para suprir essa necessidade social. E a ação de inconstitucionalidade por omissão, ela dá um prazo razoável para que seja legislado sobre isso. Entendeu? 30 dias. Na verdade, o legislativo ele deveria realmente, sem precisar ser acionado pelo STF, legislar sobre isso, tendo em vista que a Lei CAO, que seria a lei de outro grupo considerado como outros grupos considerados como vulneráveis, ela foi criada em 89 ou 92 e pouco tempo depois da criação da Constituição Federal, que é a nossa lei maior. E a questão da LGBTfobia, ela não foi tratada até hoje pelo STF e não conseguimos alcançar a conscientização das pessoas com relação a isso. Outro ponto que é contrário, como eu já disse anteriormente, seria com relação à seletividade do judiciário. Existem, se nós formos analisar, grupos que são muito mais condenados do que outros grupos. Por exemplo, pessoas pobres, pessoas negras e de periferia são condenadas com muito mais frequência do que pessoas de camadas sociais mais abastadas, né? Pessoas mais ricas, mais da elite. Outra coisa seria a questão do sistema prisional brasileiro, que é totalmente ineficaz, principalmente com relação a crimes cometidos pelo ódio, tendo em vista que o racismo ele é criminalizado, mas ainda está aí. Existe a Lei Maria da Penha, mas a violência doméstica no Brasil é imensa. Como já disse anteriormente, o feminicídio no Brasil, registrado desde janeiro até agora, é um dos maiores índices que já foram registrados de morte de mulheres pelo gênero. Então, esses seriam os posicionamentos contrários. E também, dentro desses posicionamentos contrários, que abriria parâmetro para que o STF fosse acionado para poder possibilitar a criminalização de outras questões, como, por exemplo, a criminalização das pessoas que se manifestarem contra o governo, ou a criminalização de professores que tratem sobre assuntos que os conservadores acreditam que não deveriam ser tratados na escola. Já existem projetos
tramitando no Congresso com esse intuito. E aí, talvez abriríamos parâmetro para decisões que não fossem boas para a sociedade num todo. As posições favoráveis têm principalmente o fato de que o Brasil é o primeiro país do mundo a matar LGBTs. É o país que mais mata a cada 19, segundo as estatísticas, a cada 19 horas um LGBT é morto por crime de ódio. Tem algum dado? Quem que levantou isso? ONU, alguma coisa assim? Então, na verdade, não existem, assim, no Brasil, entidades que façam esse levantamento de forma oficial. Porém, nas não oficiais, até mesmo levantamentos de jornais, movimentos sociais, a estatística é essa, de que a cada 19 horas um LGBT é morto por crime de ódio. E, assim, infelizmente, todos os dias nós vemos mesmo informações nos nossos meios de comunicação e tudo mais. Outra coisa que as pessoas que são favoráveis à criminalização alegam é que existe um preconceito institucionalizado e muitas vezes, assim como também mulheres quando vão registrar casos de violência doméstica, eles acabam se sentindo envergonhados, constrangidos pela forma que são tratados, porque não existe um dispositivo legal que garanta a punição para pessoas que cometam esse tipo de crime, e é tratado como se fosse um crime comum de agressão, de injúria, porém, as pessoas que deveriam acolher quem vai lá para registrar um boletim de ocorrência, delegados, escrivãos e até mesmo alguns juízes, acabam não sendo tão acolhedores e demonstrando esse preconceito institucionalizado ao lidar com ações referentes à LGBTfobia. Ou seja, não basta só criminalizar, precisa ter todo um preparo com os profissionais que lidam com essa questão também. Exatamente. Na verdade, basicamente, como diria Paulo Freire, a educação, ela liberta, ela é libertadora. E o que nós precisamos de verdade no Brasil, atualmente, para qualquer tipo de preconceito e crime que discrimine as pessoas por suas diferenças, seria uma conscientização e educação da população. Somente criminalizar não resolve. Não é bastante claro. Ou somente criminalizar da forma que é criminalizada. Da forma que, na verdade, é executada a pena, não traz uma consciência para a pessoa de que ela praticar novamente uma conduta parecida com aquela é realmente incorreto. Na verdade, acaba não ganhando a consciência das pessoas a forma que é colocada, entendeu? Pagar uma multa ou ficar preso, talvez não resolva. O que precisaria mesmo ser feito são posturas para conscientizar as pessoas mesmo sobre o quanto isso é ruim, o quanto isso causa um problema social que não atinge só os LGBTs, atinge as famílias dos LGBTs, atinge também até mesmo pessoas que por sua forma, seu estereótipo de se vestir ou falar, mesmo não sendo LGBTs, são atacadas, porque são confundidas com LGBTs. Casos que já aconteceram. Isso me lembra uma conversa que eu tive com a secretária de Assistência Social, que ela disse que há denúncias de casos que parecem, que aconteceram aqui já em Jacareí, que parece um abuso e, na verdade, não tem nada daquilo, mas as pessoas já estão tão alarmadas com tantas coisas que acabam, às vezes, até enxergando coisas que não é, enxergando situações que não é. De repente, a pessoa, a mulher tem só o cabelo curto, de repente é uma mãe andando com uma filha, mas já se enxerga toda uma situação em relação a isso. Houve um caso bastante famoso na Avenida Paulista, que um pai estava andando de mão dada com o filho e umas pessoas
que eram neonazistas, os agrediram com lâmpadas. Então, realmente, acontece com pessoas que não são LGBTs, pode acontecer com qualquer um de nós. E, por este motivo, a conscientização é a melhor forma de pautar e dirimir esses problemas sociais. Não estamos falando sobre ideologia de gênero, isso fique bem claro. O que estamos falando é conscientizar as pessoas de que, independente das suas diferenças, elas são iguais perante a lei. Então, se uma pessoa heterossexual, ela tem o direito de sair de mão dada com seu ou com a sua companheira, por que um LGBT não? Se os heterossexuais, eles possuem o direito de se despedir de seu namorado ou sua namorada, ou marido, ou companheiro, através de um beijo na boca, por que o LGBT não? O que nos difere? O que nos difere dos outros? Nada. Somos todos iguais e nós não queremos transformar ninguém em LGBT. Nós só queremos ter o direito de exercer nossas funções diárias como qualquer outra pessoa. Só isso. Muito bom você ter falado sobre isso, Rafa. Não é um proselitismo, né? Mas é só defender os direitos e garantias que a própria Constituição já assegura a vocês. Rafa, tem uma pergunta em relação, por exemplo, às igrejas. Legalmente, não em relação a preconceito, não em relação a teologia, mas legalmente, as igrejas, como que elas ficam em relação a se isso tudo for, se existir a criminalização, se for aprovado no STF? Como que elas ficam em termos legais? Por exemplo, eu não aceito a homofobia porque a Bíblia me diz isso. Como que elas vão ter que agir? Elas vão ter que ter um regimento interno? Como que elas podem funcionar? A lei, existe, na verdade, uma hierarquia entre as normas. A nossa maior norma no Brasil é a Constituição Federal. A lei que viria para criminalizar a homofobia, ela é infraconstitucional. Ou seja, ela não reflete sobre os direitos e garantias determinados pela Constituição Federal. Ou seja, lá na Constituição Federal, no artigo 5º, é garantido a todos o direito à liberdade religiosa. Uma lei que criminaliza a homofobia, ela só vai atuar contra posturas que são tomadas fora do âmbito religioso. Se dentro da igreja eles vão falar contra a homofobia, eles estão assegurados pelo direito de liberdade religiosa que está garantido no artigo 5º da Constituição quanto a isso. Porém, a partir do momento que eles, fora da igreja, acabam sendo homofóbicos ou transfóbicos com alguém, eles acabarão respondendo pelo que for praticado por eles. Se o juiz ou o delegado entender que houve homofobia, a pessoa, não a religião, será punida por isso. Mas a liberdade religiosa, ela se sobrepõe à criminalização da homofobia. Então, não há, você falar, em um reflexo negativo para as religiões com relação à criminalização da homofobia, da LGBTfobia. Mas isso influi no discurso, né, não sei, do padre ou do pastor? Não, porque dentro da igreja eles estão garantidos. Eu posso citar como exemplo as religiões que fazem sacrifícios de animais. Existe uma lei infraconstitucional que ela pune pessoas que cometem qualquer tipo de violência contra os animais. Porém, dentro da religião, por ser uma questão cultural dessas religiões, eles têm o direito de fazer seus sacrifícios e tudo mais. Se formos analisar, são religiões bastante distintas,
porém estariam protegidas e amparadas pelo mesmo direito, que é o de liberdade religiosa. Muito interessante isso, eu não tinha essa noção da dimensão que você está me falando. Infelizmente, alguns religiosos acabam tratando como se a questão da criminalização da homofobia fosse causar qualquer problema para a religião. Porém, infelizmente, isso é uma fake news. Não existe. A Constituição garante a liberdade religiosa. Contra isso, não tem que se fazer. É uma base da religião que a homossexualidade é uma postura incorreta, inaceitável? Ok, dentro da religião deles, eles podem falar o que eles quiserem. Eles só não vão poder continuar agindo de forma violenta contra outras pessoas. Entendeu? Agredir verbalmente, fisicamente e acabar gerando tudo isso que temos hoje. Legal. Rafa, a OAB Jacareí, a Comissão de Diversidade Sexual, o que você, como presidente, pretende durante a sua gestão? Nós pretendemos buscar formas e meios de conscientização da população, porque nós acreditamos que apenas através da conscientização alcançaremos o resultado que desejamos, que é a igualdade para todos, independente de qualquer situação, independente de etnia, religião, sexualidade. Certo, então investir na educação. Exatamente, e buscar junto à prefeitura ações e possibilidade de trazer essa consciência para as pessoas, porque o direito e os LGBTs, eles não querem influir sobre garantia fundamental de ninguém, só apenas as nossas próprias garantias e direitos. Muito bom, educação e informação sempre. Para encerrar o nosso programa, Rafaela Pinheiro, você quer dar algum recado para a população? Vou pedir para que você olhe nessa câmera aqui e você comunique quem quiser procurar informações, quiser saber mais sobre os seus direitos, aonde que essa pessoa deve recorrer. A OAB de Jacareí está de portas abertas a suprir todas as necessidades das pessoas que tenham dúvidas e necessidades quanto a entendimento da criminalização da homofobia e até mesmo outras questões. E também temos em Jacareí ainda a Defensoria Pública, que é situada na rua 29 de março, não lembro. Eu só sei que é ali perto da igreja. Ali próximo à matriz, a Defensoria Pública. Ainda no site da Defensoria Pública existe um material pedagógico de instrução quanto à homossexualidade e homofobia e tudo que envolve esse assunto. Só vou fazer uma correção, esse endereço que você vê aí no seu monitor é defensoriapublica.sp.gov.br. Então não se esqueça, tem um .br ali depois do gov. Rafa, muito obrigada pela sua presença aqui, foi muito esclarecedor. Eu espero que esse programa você possa compartilhar aí com seus amigos, você que nos assiste, porque é um programa muito instrutivo. Eu aprendi muito com o programa de hoje. Este foi o TV Câmara Entrevista. Para você que gostou desse programa e gostaria de assistir novamente, olha, vale a pena, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode curtir e compartilhar a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Continue ligado na programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, e nós nos vemos no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá!